Azuma foi praticamente um segundo pai para um dos protagonistas mais importantes da história do anime de Naruto. E a sua última luta começa quando a equipe da Akatsuki, Hidan e Kakuzo, capturam um dos amigos do Azuma, que era um monge que tinha sua cabeça a prêmio. E por algum motivo Hidan e Kakuzo gostavam muito de capturar cabeças a prêmio e ganhar dinheiro, não sei pra quê. Então, com a missão de capturar ou até passar o cerol em qualquer membro da Akatsuki, Azuma e sua equipe vão em busca dos dois que tinham capturado seu amigo. E por fim acabam encontrando eles. Azuma já chega logo descendo o cacete no Hidan, e outros dois membros do seu grupo conseguem atravessar suas espadas no corpo do Hidan, achando que já tinham aniquilado um dos membros da equipe. Mas não demora muito e Hidan começa a debochar dos dois, dizendo que tá doendo e que era pra eles tirar logo aquelas espadas dele. O pessoal fica incrédulo sem saber como é que aquele cara ainda estava vivo naquela situação, e logo descobrem que Hidan era meio que imortal. Mas ao contrário do que muitos pensam, Hidan, apesar de ser imortal, sentia dor sim. A questão é que ele já sentiu dor por tanto tempo e por tantos golpes que meio que ficou normal para ele. Então Kakuzo aparece e a luta real começa. Mas Hidan pede para Kakuzo não se intrometer e ele sozinho quer derrotar a equipe do Azuma, que contava com o próprio Azuma, outros dois ninjas, que eu não lembro o nome agora, e o Shikamaru. Então os quatro partem para cima do Hidan, que apesar de ser subestimado por muitos, é um ninja esplêndido e consegue lutar contra os quatro ao mesmo tempo, mesmo sem nenhuma habilidade especial além da sua imortalidade. Então, depois de muito o Shikamaru perseguir o Hidan com sua sombra e muitas trocas de espadadas entre Azuma e Hidan, o mestre do Shikamaru acaba sendo atingido por um pequeno arranhão pela arma do Hidan. E como ainda ninguém conhecia o jutsu do Hidan, o Azuma, não percebendo nada, logo solta seu jutsu explosivo com aquela névoa. Mas antes que o jutsu explodisse, o próprio Shikamaru fica sem entender por que o Hidan não estava se mexendo. Claro que ele podia achar que era por causa da sua imortalidade, mas ainda assim foi estranho, porque ele desviava de outros ataques. Então em pouco tempo eles descobrem que Hidan não tinha sofrido nenhum dano e Azuma estava todo lascado, com queimaduras em todo o corpo. Aí começa o desespero. Os ninjas não entendem como aquilo aconteceu e por que Azuma estava machucado se nada tinha tocado ele. Mas mesmo todo ferido, Azuma não desiste e parte para cima de Hidan, que enfia uma estaca na sua própria perna, derrubando assim Azuma, que agora entende que cada golpe desferido em Hidan seria causado dano nele próprio. Shikamaru fica desesperado porque não sabe como poderia salvar seu mestre e começa a pensar em todas as possibilidades possíveis. Então, como Hidan estava preparando um ataque no seu próprio peito para finalizar Azuma, Shikamaru solta um jutsu como nunca antes na vida e consegue prender Hidan antes que ele desferisse a técnica final. Então, depois de pensar um pouco, Shikamaru descobre como o jutsu de Hidan funciona e percebe que aquele círculo embaixo de Hidan era um dos pontos principais do jutsu. Então ele força com que Hidan saia daquele círculo e eles enfim conseguem desferir ataques em Hidan sem que Azuma fosse ferido. Para finalizar, Azuma decapita Hidan e assim acreditam ter vencido a luta contra aquele inimigo. Mas sabem que mesmo assim as coisas estavam muito difíceis, porque o segundo inimigo ainda nem tinha se mexido e eles não sabiam nada sobre as habilidades dele. E antes de ser decapitado, Hidan pede a ajuda de Kakuzo, que só por birra deixa o golpe acontecer, mas depois vai em ajuda do seu colega, que apesar de ter tido sua cabecinha arrancada, ainda estava vivo. Então, depois de dar uns tabef nos caras, Kakuzo pega a cabeça do Hidan, coloca de novo no lugar e ele mesmo costura. A galera fica louca, tô enfrentando um cara imortal que pode ter sua cabeça arrancada, tem um colega aqui doido que ainda consegue costurar as partes do corpo dele. Então, depois desse desespero, Hidan volta a atacar Azuma. E no golpe final, que viria pela arma do Hidan, Azuma se desvia também, mas esse golpe acaba pegando no Hidan. Mas então a gente vê que o verdadeiro alvo não era Azuma, e sim nele próprio, Hidan, que tinha voltado ao círculo. E aí a gente vê que todo o dano da arma do Hidan, que era enorme e tinha perfurado parte do abdômen dele, foi todo pro Azuma. Hidan, ainda com ar de crueldade, começa a mexer a arma nele e causa ainda mais dor ao Azuma. Shikamaru fica louco e parte para tentar ajudar o Azuma, mas dessa vez ele não consegue a tempo e Hidan
finalmente desfere o último golpe, enfiando a sua estaca no seu coração. Azuma cai e Shikamaru começa a se culpar, e quando todos achavam que Kakuzo ia terminar de finalizar os outros 3 ninjas que estavam ali, o reforço chega e salva Shikamaru e os outros 2 ninjas. No meio da confusão, Shikamaru consegue recuperar o corpo de Azuma, que ainda estava vivo por um triz. Claro que mesmo com o reforço, os ninjas muito provavelmente não seriam páreo para Hidan e Kakuzo, que teriam sim matado todo mundo ali se tivessem tido a oportunidade. Mas Pen passa uma ordem direta para os dois e dizem para eles saírem dali, porque eles tinham outra missão mais importante para cumprir. Depois de os ninjas ter sido salvos pelo Pen meio que sem querer, tentam ajudar o Azuma, mas logo quando a Ino tenta ver o que tinha ali com Azuma para ver se dava para salvar ele, ela percebe que tinha 4 órgãos vitais totalmente destruídos do Azuma. E numa cena muito bonita e muito triste, Azuma conversa com sua equipe 10. Dá um sermão pra Ino, pro Choji e pro Shikamaru. E no final, poucos momentos antes da sua morte, Azuma finalmente conta pra Shikamaru quem é o rei. E ele finalmente diz pro Shikamaru que entendeu quem era o rei. E ele era as próximas gerações de Konoha. E diz que todo ninja tem a obrigação de proteger as próximas gerações, tendo morrido assim orgulhoso e protegido seus pupilos.